eu trago o For Zero Waste Snacks. Basicamente são biscoitos com lixo zero e eu vou mostrar como seria desenvolvida essa ideia. No primeiro momento, vamos falar um pouco sobre a companhia. Então, a companhia escolhida foi a Vitarella, tendo como subproduto aí o biscoito treloso. Então, a Vitarella ela já é uma empresa brasileira de alimentos, ela é sediada aqui em Recife, é uma das mais populares e está aberta aí desde 1993. Como subproduto foi escolhido o biscoito treloso, dada a sua notoriedade na região, bem como o grande público infantil que ele consegue abarcar e atingir todos os dias, seja aí desde os lanches escolares até as merendas. Passando de fato para o conceito, então o conceito vai ser o desenvolvimento de uma linha de produto, de uma linha de biscoito zero waste. E aí a ideia é a gente utilizar os subprodutos da própria indústria. Então, a gente sabe que durante a produção do biscoito, seja ele o waffle, seja ele o biscoito recheado, seja ele as bolachas, eu tenho subprodutos que acabam sendo descartados, como por exemplo o farelo de biscoito quebrado, o resíduo de cereal da moagem, ou então até mesmo a gente trazer aí o incremento de ingredientes sustentáveis de origem local, tá? Passando do conceito para o desenvolvimento do produto, seria aplicada a metodologia de Design Thinking, tá? Onde a gente tem as divisões aí entre imersão e descoberta, ideação e cocriação, prototipagem e desenvolvimento, teste de validação, lançamento e escalada. Dentro da imersão e descoberta é o nosso pontapé inicial, então a gente começaria ali com análise de dados, com uma pesquisa de mercado, o mapeamento de tecnologias. Então, o desenvolvimento desse produto ele traz um grande desafio, que seriam as embalagens comestíveis. Então, teria que se fazer uma verificação de normas, ver se já existe algo consolidado quanto a esse tema, tá? Partindo para a parte de ideação e cocriação, a gente traria aí como tecnologia embarcada já o uso da inteligência artificial para a gente simular o impacto de diferentes formulações. Então, por exemplo, seria mais interessante a gente desenvolver um biscoito zero waste aí para sabor chocolate, sabor morango, então sabor flocos. Então, assim, a gente utilizar da AI aí para fazer essas pequenas simulações e já ter um resultado prévio seria bastante vantajoso, tá? Da mesma forma que seria a conceituação da embalagem e a determinação do nosso brand, que seria a nossa imagem do produto. E aí, como nome principal do produto, a gente traz aí a linha Eco Aventura, tá? Dentro da prototipagem e desenvolvimento, a gente vem aí para os sensores de IoT, tá? Que eles coletam dados para modelos de IA. Então, a gente conseguiria ter uma captação de dados em tempo real, melhorando o nosso próprio processo de fabricação, bem como o uso da robótica. Então, como eu falei lá no início, a gente tem uma embalagem comestível, é um passo tecnológico e é um desafio extremamente complexo. Então, eu ter pessoas não é uma boa forma de manipular de maneira estéril esses alimentos e a gente precisaria fazer o uso dessa robótica, bem como uma análise de shelf life, que seria basicamente a minha vida útil desse meu produto. Já passando aí de prototipagem para os testes e validações, então a gente faria produção de pequenos lotes, testes sensoriais, bem como os planos de marketing ali e adaptação da linha de produção para a gente poder fazer o lançamento e escalar o produto, tá? Passando isso, dentro do plano de ação, a gente conta com o planejamento, a implementação, a verificação e o controle. E dentro do planejamento, a gente precisa fazer, né? Começar ali pela definição clara dos KPIs. Então, o que é que eu quero medir de fato no meu projeto? A contagem microbiana, o teor de contaminantes. Preciso fazer o meu mapeamento de tecnologias que vai utilizar, então, esterilização, detecção de contaminação, rastreabilidade. Preciso fazer uma pesquisa e seleção de fornecedores. Preciso de uma formação de uma equipe multidisciplinar. Então, eu preciso de uma pessoa ali de segurança alimentar, de TI, de automação, de marketing. Preciso fazer uma estrutura de segurança voltada aí já para o meu blockchain, justamente para eu poder ter uma rastreabilidade do meu produto e um registro, como ele diz aqui, né, um registro imutável dos dados de segurança. Saindo do planejamento, já entrando para a implementação, a gente faria a instalação desses sensores, faria o desenvolvimento e a integração dessas plataformas de IA,
bem como a produção dos lotes pilotos e o desenvolvimento final de como seria todo o brand do produto Eco Aventura, tá? Principalmente enfatizando aqui a segurança e a rastreabilidade digital. Se a gente faz agora a verificação, lembrando que aqui em cima também está os prazos, tá? De cada etapa. Então, por exemplo, para mim a verificação de negócio levaria aí aproximadamente de 6 a 8 meses pós o lançamento do produto. E aí a gente faria os monitoramentos contínuos daqueles KPIs definidos lá no início, eu faria as pesquisas agora de fato já de satisfação do cliente, fazia análise de venda, o meu feedback da minha cadeia de suprimentos. Então é a hora de avaliar meus fornecedores, avaliar a qualidade da minha matéria-prima, avaliar a rastreabilidade do meu produto. Precisaria fazer aí meus testes de laboratórios contínuos, então principalmente a nível dessa embalagem, como é que está a proteção microbiológica dela, como é que está a proteção química, física, tá? E como é que está, de fato, o reaproveitamento daquele farelo de biscoito. E aí, feita todas essas verificações, a gente precisa controlar e escalar esse negócio. E aí, como boa parte da gestão já fala, né, a gente precisa aí de uma otimização contínua, tá? Focada com algoritmos de IA, focar nas manutenções preditivas das minhas máquinas. Então, são equipamentos que serão baseados em IA, dada a complexidade e o desenvolvimento desse produto. Eu preciso desenvolver também alguns gêmeos digitais do meu processo de biscoito. Por que meus gêmeos digitais? Porque eu preciso, de fato, simular cenário de risco, otimizar minhas contingências, para caso aconteça alguma coisa com o meu público externo à fábrica, eu já tenho um plano de contenção e como a gente vai atuar na correção disso. E aí fazer a expansão da linha da Eco, tá? Integração com novas tecnologias 4.0, bem como a comunicação transparente aí com os órgãos regulatórios. Então, tratando agora dos usos de recursos, a gente tem os recursos em transformações, que seriam basicamente os subprodutos da Vitarella, então farelo, resíduo, os ingredientes locais sustentáveis, os ingredientes específicos para embalagem, os grandes volumes de dados de processo. E eu teria os meus recursos transformadores. Então, equipamento de processo, moinho, misturador, forno. Teria aí a nova linha de produção de filmes e embalagens comestíveis, então eu precisaria de extrusoras, formadoras, saladoras, tudo voltado com o mais alto padrão sanitário, lembrando que a minha embalagem o foco dela é ser comestível. E aí tudo isso é atrelado a plataformas de IA e de Machine Learning para justamente otimizar essas receitas e fazer o controle do meu processo. Por fim, a gente precisaria aí fazer algumas mudanças para essa implementação. Então, eu preciso de adequações tecnológicas, como já foi pontuado, precisaria de adequações de infraestrutura para separar, por exemplo, as minhas áreas fabris, onde tem um contato humano, onde não tem, onde eu estou deixando uma área estéreo, onde não está, controle de temperatura, de umidade do meu biscoito. Então, tudo isso aí eu precisaria de entrar nessa adequação de infra. Precisaria fazer algumas adequações organizacionais, bem como adequações nas minhas cadeias de suprimento e de fornecimento de matéria-prima, tá? E aí a gente vem para a viabilidade. Então, apesar de algumas barreiras econômicas aí, né, como eles dizem, imediata, o benefício estratégico de longo prazo eles são imensuráveis. A gente teria um pioneirismo mundial, principalmente aí se tratando das minhas embalagens comestíveis, tá? A gente alcançaria uma liderança regulatória, posicionando. O retorno ele não seria apenas financeiro, né? Mas aí a gente também se manifestaria no sentido global. Passando para os pilares da sustentabilidade, então o projeto ele conta aí com a minha sustentabilidade ambiental, então as minhas embalagens, a gente com esse tipo de embalagem a gente retira o plástico das ruas. Eu tenho uma preocupação com a minha sustentabilidade social, então a minha segurança alimentícia ali com o meu consumidor final, bem como a minha sustentabilidade econômica, dado que a gente vai ser o pioneirismo e a gente vai estar contando com produtos com um maior valor agregado. Por fim, as dimensões de desempenho. Então, como eu já falei, custo, a gente teria uma redução de custo operacional, uma garantia de qualidade, a gente teria um pequeno delay aqui na minha velocidade, dada a complexidade, mas eu teria um sistema preditivo para garantir minha confiabilidade e teria uma flexibilidade da minha fábrica. Dentro das dimensões competitivas, a gente poderia falar sobre preço, então produto premium, qualidade, porque eu tenho uma percepção de qualidade e segurança, velocidade, que seria a eficiência da minha cadeia de suprimentos, inovação, dado o teor da minha embalagem, bem como a personalização, porque eu estou atingindo um novo público consumidor. Por fim, obrigado por chegar até aqui. Conta com embalagem, o biscoito treloso, ele conta com uma embalagem segura, toda uma cadeia controlada por IA e uma indústria 4.0. Então, de fato, esse biscoito ele vem para se posicionar como sendo uma inovação radical e transformadora.